Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. De Allan Kardec, não é? Todas as obras básicas foram codificadas por Allan Kardec. E estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos entrar no item que fala sobre o esquecimento do passado. Um item muito interessante. Vejamos então, é o item de número 11 do capítulo 5, esquecimento do passado. Nos diz Kardec: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Ou seja, eu podia estar aproveitando as minhas experiências da vida anterior, das vidas anteriores. Por que eu não lembro? Eu devia lembrar, isso ia me ajudar. Então ele diz que é em vão que se objeta isso. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Eu não acho. Bom, então eu sei bem mais que Deus. Realmente eu sei bem mais que Deus. Só que não sei não. Então, se Ele decidiu assim, e Ele é todo sabedoria, todo justiça, todo bondade, todo misericórdia, é melhor que assim seja. E o nosso Allan Kardec continua dizendo: com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, ou seja, essa lembrança das vidas anteriores, Kardec nos diz que teria vários inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Então, estou lá, descubro que eu assassinei, né, uma pessoa que está hoje em dia próxima a mim. Como que eu vou conseguir continuar convivendo com essa pessoa? Se afasta dela. Mas é minha mãe, é meu filho, o meu irmão, como é que eu vou poder simplesmente... Isso ia me ajudar? Ou então eu estou na minha luta diária, me lembro que fui uma rainha. Isso ia me ajudar? Acabou, tem castelo mais não, tem súdito mais não, né? Tem mais nada daquilo. Agora o que tem é lá, trabalho. Então isso também poderia nos prejudicar. A gente ia ficar assim, porque se eu tivesse lá no passado. Nos amarra, nos prende, nos atrapalha e pode mesmo servir de pedra de tropeço. Podemos cair nessa situação. Vamos pensar aqui naquele caso lá do livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Lá, num determinado momento, no centro de mensageiros, estão reunidos numa... Não é uma reunião, não é, porque eles estão assim como que conversando uns com os outros, né, numa espécie de uma confraternização, um saguão. E então André Luiz vai chegando em cada grupinho e vai ouvindo as histórias fracassadas de pessoas que tinham reencarnado com tarefas e faliram. Uma dessas pessoas foi um que reencarnou como médium. E na sua mediunidade, ele tinha condições de saber a vida passada da pessoa. Não só isso, ele também lembrava as dele. O que aconteceu? E ele veio com uma tarefa, claro, como todos nós, não é?
de crescimento espiritual, só que ele não conseguiu progredir, porque ele ficou tão impactado com a possibilidade de inventariar o seu passado, que ele ficou lá uma encarnação inteira buscando pelo seu passado, pelas pessoas do seu passado. Ficou preso ao passado, não realizou no presente. O passado já passou. O passado já passou. O que importa agora é o momento presente, a personalidade presente. Nós costumamos comparar, não é? A nossa vida espiritual como um grande trem, onde as existências passadas, as personalidades passadas são vagões do trem. Mas a locomotiva do trem é a personalidade da encarnação atual. É ela que vai determinar para onde o trem vai. Então vamos imaginar lá que aquela rainha lá do passado, toda pomposa, ai, porque isso eu não faço, eu fui rainha. Aí a locomotiva, que é o, né? Vamos dizer, o vagão 1, né? A locomotiva que vai à frente, a que tem o motor, a que leva todo o trem, diz assim, ó, só vagãozinho, você fica aí lá, vagão número 10, fica aí como vagão número 10, porque você não é mais locomotiva, não. Quem manda nesse trem agora sou eu, e o trem vai para onde eu disser que ele vai. Então, não tem nada disso, esse trem é o caminho do trabalho, esse trem é o caminho do esforço, esse trem é o caminho da prática do evangelho a cada dia. Esse é o caminho que o trem vai trilhar. Se assim decidir a locomotiva, né? Que é o resultado, claro, de todos, mas muitas vezes vai havendo lá um caminho de erros, né, nas locomotivas, aquelas marcas, nos vagões, desculpa, e aí a locomotiva chega e dá aquele corte, né, aquilo que a gente tem conversado, né, dessa energia potencial que vai se acumulando, e num determinado momento o espírito cai em si e há aquele divisor de águas. E ele sai do caminho do desvio e começa lá a sua trilha de reparações, de reconstrução, firme no caminho que ele sabe agora que deve seguir. Então, isso para nós comentarmos um exemplo, né, de como essas lembranças não iam nos trazer. Às vezes a gente pensa, todo mundo acha que vai lembrar que foi rainha, né? Ou que foi rei, ou que foi marquês, que foi barão. Ninguém vai pensar que foi escravo, que foi servo, que foi agricultor, que foi pescador. Não, pescador apóstolo não vale. Né? Não vale. E Emmanuel continua dizendo assim: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez, Vejamos que é frequentemente, não é sempre. Não existe sempre, nunca nas questões espirituais, aliás, nas questões humanas. Né? Podemos dizer didaticamente, no máximo, assim, muitas das vezes, ou como Kardec diz, frequentemente, mas frequentemente não é sempre. Então, sim, o espírito pode reencarnar em núcleos diferentes daqueles que ele vinha reencarnando, se for importante para o seu crescimento espiritual, que os mentores vão lá orientar e designar. Assim também como as pessoas que vão estar, não é, à sua volta. A gente diz aqui, são geralmente as mesmas, para que ele possa reparar. E é interessante que enquanto vamos nisso do eu faço, você faz, aí eu faço, me arrependo, tento reparar, aí faz você, aí depois faço eu, aí depois faz você. Enquanto isto acontece, nós ficamos muito juntos. Agora, quando um perdoa, aí ele vai. Ele pode até ficar se ele decidir nos ajudar, mas, a princípio, o perdão liberta.
O perdão liberta. E aí, se eu não tiver mais a pessoa com a qual eu errei? Não, eu errei para com a minha consciência. E aí eu vou reparar com outra pessoa nessa mesma situação. E a quem me perdoou? Quem me perdoou foi embora, seguiu seu caminho, foi para a luz, não é isso? Mas eu estou aqui, tendo ainda que reparar meu erro. Ou seja, com ou sem aquela pessoa, o meu erro precisa ser reparado. Porque é o erro que eu vou reparar, não é? Se houverem dúvidas, por favor, podem deixar nos comentários, está bem? Continuando. Se reconhecesse nessas pessoas a quem fez mal, não é? Ou melhor, acho que teve diferença, não é? Aquelas que fizeram mal a ele, porque se ele odiou, provavelmente foram elas que fizeram mal. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Então, vamos imaginar que, de repente, eu tenho um filho. E esse filho foi que me matou numa outra encarnação. Mas eu estou ali ligada pelos laços do instinto materno. Ai, como eu amo aquele filho. Mas e se eu lembrasse que isso aconteceu no nosso passado? Então, é o que ele diz. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Então, o meu ódio poderia se revelar se eu soubesse aquele que me fez mal. Mas também, se eu encontrasse aquele a quem eu fiz mal, eu me sentiria muito mal diante daquela pessoa. Ai, falei mal demais. Muito humilhado, vamos usar aqui o termo que Kardec usa, né? Muito humilhado diante daquela pessoa. E ele continua dizendo: Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário. Ou seja, aquilo de justo, assim, justinho o que a gente precisa. Não sobra, não falta, é o que a gente precisa. Justamente o que nos é necessário e justamente aquilo que pode nos bastar. Então, é necessário e é o suficiente. Nos bastar nesse sentido, é o suficiente para que a gente possa realizar o que veio realizar. A voz da consciência, isso é o que chega e nos diz, né? É a voz da consciência. A voz da consciência tem dois fatores interessantes. Primeiro, o nosso eu. E segundo, também, nesse momento em que nós buscamos, porque é preciso buscar, não é? Esses momentos de reflexão, de recolhimento, nesses momentos é que a voz da consciência pode falar. É que nós vamos ouvir o nosso coração. Mas também, através desta voz, nos ajuda o nosso anjo guardião. Também ele nos ajuda neste momento. Não vamos esquecer, encarnados, nós temos essa grande participação nos ajudando, até naquela historinha da Disney, né? Nós temos o grilo falante, do Pinóquio, né? E tem esse grilo falante, é a voz da consciência, é aquela ideia que busca nos alertar nos momentos difíceis. Pode ser, sim, o anjo guardião, mas já também é, muitas vezes, parte de nós mesmos que sabemos, sim, o que é certo, o que é errado. E já uma voz interna nos alerta, mas eu vou fazer isso de novo? Será? Não, eu acho que... Essa é a voz da consciência. Então, ela pode vir tanto do nosso eu já amadurecido, que tenta trazer aquele contraponto, olhe lá, quanto também o nosso anjo guardião, que vai aproveitar, importante, esses momentos de reflexão, esses momentos de recolhimento, para também buscar se fazer ouvir, né? Buscar ser ouvido por nós. E Deus, ele busca então nos dar o que seja para o nosso adiantamento, o que seja justo e necessário, e aí também entra a nossa voz da consciência e também as nossas tendências instintivas. Então, embora a gente não lembre, a gente vê as nossas tendências. E assim, por isso que a gente precisa se conhecer. Porque nós nos
conhece-te a ti mesmo, nós vamos reconhecer essas nossas tendências. Eu tenho tendência a isso, às vezes minhas tendências são boas, às vezes outras não. Da onde vieram essas tendências? Eu as construí em outras existências. Mas ele conclui dizendo, mas Deus também nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, se falirmos por termos muito dinheiro, ele vai lá e tira. Se falirmos por termos inteligência demais, ele vai lá e tira. Então, ele também nos tira o que pode nos prejudicar, a fim de que aprendamos o valor daquilo que ele está tirando, porque se ele está tirando, é porque lá fizemos um mau uso disto ou ainda não estamos preparados para lidar. Muito bem. Amanhã vamos voltar a este tema do esquecimento do passado, que é instigante, né? Maravilhoso. Muito bem, até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. De novo eu falei isso, jura? Que eu sempre gravo gotas antes, aí eu fico com essa tendência de... Tem que prestar mais atenção. Com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, Projeto 15 Minutos. Muita paz a todos.